Contas 3. E uma das coisas que nós podemos observar, começando dentro da nossa casa com os filhos, se você não educar o seu filho ali à risca, da forma que você quer que ele aprenda, mesmo que ele vai chegar na sua idade de maior, vai fazer algo diferente do que você ensinou. Mas eu quero que você entenda que lá dentro, do seu íntimo, não saiu aquilo que aprendeu. Que hora que ele lembra? Na hora das coisas mais difíceis da sua vida. Meu pai falou comigo. Minha mãe falou comigo. Alguém me exortou sobre isso. É na dificuldade é que eu vou buscar, às vezes, aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu escutei. Tem pessoas que conseguem ser mais tranquilo, entende isso mais rápido, é educado mais fácil, consegue compreender as coisas. E na nossa vida espiritual não é diferente. Viu com o versículo que o irmão colocou ali? Que o Senhor Jesus Cristo falou? Olha, vocês vão conseguir ser alguém se vocês forem o quê? Forem os meus discípulos. O que um discípulo faz? Repete aquilo que o seu mestre ensinou. Simples. Não é difícil nós compreendermos. A partir do momento em que nós nos educamos para exercer tal coisa. E junto com isto, e observando essas educabilidade que nós precisamos ter espiritualmente, nós vamos conseguir então ver por que Daniel falava e as pessoas escutavam. Aí eu venho uma pergunta para mim e para você. Será que quando eu falo, as pessoas me escutam? Será que quando eu vou transmitir algo da palavra do Senhor ou da minha vida, as pessoas me ouvem? Devido à educação, devido àquilo que foi me ensinado, eu coloco em prática. E é esta a responsabilidade que nós precisamos ter. Por isso nós precisamos ser educados espiritualmente, exercer o papel de discípulo, para nós termos a responsabilidade de transmitir aquilo que foi proposto a nós. Vamos para Daniel no capítulo. Daniel no capítulo 5. Nós vamos começar aqui com o versículo 13, do versículo 14. Versículo 13 nos diz assim: Daniel foi levado à presença do rei, e o rei disse a Daniel: Você é Daniel, um dos exilados de Judá, a quem meu pai, o rei, trouxe de Judá? Ouvi a seu respeito, e que o espírito dos deuses encontra-se em seu interior, e que você possui o quê? Luz, discernimento e sabedoria extraordinária. O que existia dentro de Daniel? O rei falou. O que estava dentro de Daniel? O espírito. Quando Daniel precisava falar algo diretamente ou direcionado de Deus, o Espírito de Deus estava dentro de Daniel.
O Senhor Jesus Cristo expressa assim: vou para o Pai, mas vou mandar um Consolador. O que o Senhor Jesus mandou? E ele está onde? Ele está dentro? Você é diferente de Daniel? Então, por isso que quando nós falarmos, as pessoas têm que... nós já sabemos. Nós somos educados para, então, sermos responsáveis para transmitir a palavra. Você observa aqui que uma das coisas que Daniel vai demonstrar aqui é o seu relacionamento. Isso é uma das coisas que nós precisamos também termos com as pessoas. Por isso que as pessoas escutavam Daniel. A causa que eles ouviam Daniel é pelo conhecer alguém. Quem Daniel conhecia? Deus verdadeiro. Por isso que Daniel tinha uma repetição por conhecer, uma reputação por ter conhecido quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Olha, esse homem tem um conhecimento sobrenatural. Você observa que aqui ele fala assim: olha, você tem um conhecimento dos deuses. Está acima de tudo aquilo que nós conhecemos. E ele, na expressão dele, ele não quis dizer que Deus não estava com Daniel, mas quis dizer que Daniel estava com Deus e outros deuses. É isso na expressão dele, né, dos deuses. Mas só que Daniel, eu tinha certeza que quem estava com ele ali era o Espírito de Deus. Mas sim, a questão que ele coloca, que essa transmissão, porque Daniel havia o sonho de seu pai, em que seu pai não quis expressar para ninguém. Você precisa falar o que eu sonhei. Então Daniel chega e expressa para Nabucodonosor o que ele havia sonhado. Então essa expressão, ou seja, olha, os deuses que nós conhecemos aqui, o seu é maior do que os nossos. Ele está acima de todos. E é esse relacionamento que nós precisamos a cada dia ter com Ele. Para isso, nós precisamos a cada dia nos educarmos. Para educarmos, então precisamos de quê? Responsabilidade. E essa responsabilidade que eu e você, nós vamos ter, nós precisamos então... nós vamos sempre estar falando sobre isso aqui. Daniel orava 3 dias. Daniel tinha mais alguma coisa para fazer? E muita. Que ele era no reino. Governador. Então ele não fazia pouca coisa. Mas mesmo assim, no mesmo horário, nós vamos observar, no mesmo horário, Daniel estava orando para o Senhor. Responsabilidade. O que Daniel queria? Integridade, conhecimento. Quem é Deus e receber Deus? Outra coisa que nós podemos observar, porque que as pessoas escutavam ou escutam a Daniel, ou escutavam a Daniel, e ao mesmo tempo nos escuta, é pelo sacrifício. Que nós sofremos. Por isso que Daniel... uma das coisas que Daniel nós podemos observar, Daniel, ele abriu mão de comer das coisas do rei.
Seria legal, seria muito bom estar ali, né? Carne, festa, alegria. Mas ali Daniel viu que não era o momento, não era o lugar adequado para ele estar como servo de Deus. Ele queria fazer a diferença. Isso, irmãos e irmãs, amigos, é que nós precisamos colocar na nossa mente como a nossa educabilidade ou a nossa educação. Sermos diferentes. Sacrifício. Não sermos iguais. Precisamos fazer a diferença. Você observa, dentro da palavra do Senhor, todos os que estão aqui, que foram relacionados nesta palavra, fizeram a diferença. Fizeram o seu sacrifício. Eu e você, nós não somos diferentes. O problema é que nós queremos viver essa vida que ela vai 0 ao 0, 0 ao 100. Qualquer hora eu posso ir, mas eu quero viver essa vida como se fosse a eternidade. Eu não vou sair desse local. Podemos dizer que nós queremos enganar a nós mesmos. As responsabilidades que nós também vamos ter futuras. Então aqui Daniel, as pessoas escutavam ele, porque ele tinha um relacionamento, também não observa que ele fazia o sacrifício, negar a si mesmo. Quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. É isso que nós precisamos buscar na nossa vida. Outra coisa que nós podemos observar dentro dessa responsabilidade e na integridade. Daniel era ouvido, as pessoas escutavam Daniel pela sua integridade, porque ele tinha caráter. Daniel, ele tinha caráter. Daniel permaneceu irrepreensível e digno de confiança, mesmo quando ele teve que censurar o próprio rei. Observa lá em Daniel, no capítulo 5, e o versículo 17. Daniel expressa assim, olha, Daniel respondeu ao rei: guarde suas dádivas e dê as suas recompensas a outra pessoa. Entretanto, eu lerei a descrição para o rei e direi o significado. E o rei falou, olha, se você falar comigo o que está acontecendo, eu vou te dar um punhado de presente. Daniel falou, olha, rei, esses presentes eu já ganhei, eu já tenho o maior presente comigo. Isso são coisas materiais. Está contigo, meu? Não é, meu irmão? Sim, é o servo dele ali, né? Também. Isso foi muito bom o irmão expressar, que você vê ali os dois lados. O profeta fala para ele, olha, leva isso, eu não quero para você. E assim mesmo nem foi tempo, irmão. Só mandou o que ele precisaria fazer. Mas o servo, poxa vida, coisas tão valiosas. E é assim que às vezes nós pensamos, irmão. São coisas tão valiosas. Eu sou um cara tão educado, né? Vou desfazer do que a pessoa fez, não. Só que o servo não pensou. E a direção é de dentro. A recompensa é diferente. Pega as coisas daquele homem. E ali ele fica depois. A maldição
A questão, irmão, às vezes, nós ficamos paralisados por nós não termos exatamente esse caráter. Temos medo do que as pessoas podem pensar ao meu respeito. Mas eu não tenho medo de pensar o que Deus pensa ao meu respeito. As pessoas têm muito mais importância do que eu faço ou do que eu falo do que diretamente com Deus. Isso tem que ser invertido. Tem que ser de uma forma diferente. É ao contrário. A partir do momento em que eu estou conectado com Deus, a ação do Espírito Santo é que vai fazer o trabalho que as pessoas observam que é a nossa. Ela fala. Isso que as pessoas, quando nós estamos, podemos observar também, quando Daniel expressa isso, que nós vemos que a ação do Espírito de Deus dentro da vida de Daniel, ele não tem fadiga. Ele não se desespera. Parou para observar? No primeiro episódio, a cabeça de Daniel estava também na forca. Porque aqueles homens que foram lá para interpretar o sonho de Nabucodonosor não conseguiram. Ele falou assim, elimina todo mundo. Estava Daniel. Quando ele fica sabendo, ele simplesmente expressa para os seus amigos, fala aos 3 amigos dele, olha, ora aí, junto comigo, preciso resolver um problema. O nosso Deus, ele vai fazer da forma dele. Expressa para aquele homem da guarda, olha, não faz isso agora não, me dê um tempo aí. Vou consultar alguém. Você observa que Daniel trabalha com tempo. O problema nos nossos dias de hoje, nós queremos trabalhar com agora. Não existe. É no tempo de Deus. No momento dele. Porque as coisas funcionam. E você observa que isto trouxe o alívio para aquelas outras pessoas. E aqui que eu queria chamar também um pouco a sua atenção. Daniel não só livrou a sua vida da morte, como aquelas pessoas que estavam em volta, simplesmente com a sua postura, ação, fé, integridade, conhecimento que ele tinha do Deus que ele servia. As pessoas ouviam também Daniel porque ele tinha importância, porque nos identificamos com as suas necessidades. Por isso que Daniel estava sendo ouvido, porque ele identificava com as necessidades das pessoas. Nós podemos observar que Daniel viveu com os babilônicos e identificou com as suas lutas e com seus estilos, mas ele não se contaminou. Mas estava ali para suprir as suas necessidades.
Às vezes queremos viver uma vida espiritual, mas sendo juiz. Não posso ficar com esse, não posso ficar com aquele, não posso ficar com o outro. A sua vida espiritual, você observa lá no texto que nós lemos, no capítulo 5 e o versículo 14, nos diz assim: ouvi a seu respeito que o Espírito dos deuses encontra-se no seu interior e que você possui luz. Vós sois a luz do mundo. O lugar do cristão brilhar é no mundo. É lá fora. É no lugar de guerra. O cristão, ele não tem que brilhar junto ou dentro da comunidade, brilhar para o outro irmão que já é luz. O problema, às vezes, que nós perdemos o foco porque nós queremos brilhar mais do que o outro. Que a palavra do Senhor expressa que eu seja servo do outro. A luz do Fabinho vai estar lá brilhando mais, eu sou servo. E vice-versa, quando o Fabinho olha para mim e vai falar: eu estou aqui para te servir, meu irmão. Ninguém brilha mais do que o outro. A única momento em que nós colocamos esse foco de luz é quando o mundo olha para a minha vida e para a sua vida, para as nossas ações, é que vai ver algo diferente. E o que importa para ele é a diferença que você faz na vida dele. É aquela pessoa para chegar perto de você e expressar assim: ora por mim, porque você é crente, você é um cristão. Eu sei que vai dar certo. Momento de você, então, chegar para ele, vem cá para te mostrar como dá certo. Levar a palavra a ele. Transmitir esse Deus verdadeiro na sua responsabilidade. Integridade. Conhecimento. Qual o conhecimento que nós temos desse Deus que nós temos? O que ele representa a cada momento na nossa vida? O que nós estamos fazendo para que ele faça a diferença? As pessoas ouviam a Daniel por causa do seu saber, ou daquilo que ele sabia. Daniel podia interpretar o sonho e as visões que era confuso para qualquer outra pessoa. Discernimento. Quando eu me educo na palavra do Senhor, eu tenho a responsabilidade como um servo do Senhor. Eu tenho a integridade. Eu tenho o conhecimento. Porque eu tenho, o que diz outro versículo, além de ter o discernimento, que ele tinha sabedoria. Qual é o princípio dela? O temor ao Senhor. Conselheiros dos reis estrangeiros, todas as pessoas iam até ele pedir conselhos. Sim. Conselho era tanto bom quanto muito bom, isso para deixar com a gente. Sim. Conselheiros. Ser conselheiro, né, meu? Saber que alguém, olha, vai ali, que aquele ali vai te dar bons conselhos. Então nós observamos que ele precisaria de
tinha sabedoria. E uma das coisas, irmãos, que nós também, como servos do Senhor, nós temos essa sabedoria, nós temos esse discernimento. Primeira coisa que nós podemos expressar para as pessoas é: olha, o Senhor vai voltar até as nuvens. E se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ficar. E aí? Mas sabe que às vezes, nem sempre nós podemos expressar desta forma aonde nós vivemos. E isso é terrível. Porque às vezes a vida que eu levo não condiz com aquilo que eu faço. Por isso que as pessoas não nos... É aquela frase: se eu for para eu ser um cristão ou um crente como você, eu permaneço onde eu estou. Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso, com o discernimento, mostrar a visão futura para essas pessoas. A condenação eterna, o fogo, o grande lago de fogo, sofrimento eterno. Mas para isso eu preciso ter uma vida para que as pessoas me escutem, ouvem o que está sendo falado. Daniel, então, ele tinha essa integridade, esse discernimento. Outra coisa que nós podemos observar, que Daniel tinha, e as pessoas o escutavam, porque somos genuinamente transparentes. Vulnerabilidade. Daniel, ele era transparente com as pessoas. Podemos observar, a vida de Daniel era um livro aberto. Vamos lá para Daniel no capítulo 6. E o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto. No andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, ali fez o que costumava fazer 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu. Observa que Daniel, ele estava no local onde todas as pessoas o via. Porque o decreto foi feito pelos seus amigos, porque sabia e via Daniel naquele local. A minha vida, a sua vida, no nosso andar diário, casa, na rua, com os trabalhos, no trabalho, em outros locais, ela tem que ser visível. Este aí é um cristão. Vai aí um servo do Senhor. É um homem de oração. É um grande evangelista. É isto que faz com que as pessoas nos escutem. Mas agora vamos para 2 Coríntios, no capítulo 3.
do versículo 2. Vocês mesmos são nossa carta de recomendação, escrita em nosso coração, conhecida e lida por... Será que somos assim mesmo? Podemos falar, olha, eu sou uma carta lida. Todo mundo te conhece verdadeiramente como um cristão. E é o que nós precisamos ser. Como servos do Senhor, transmitir a sua palavra. Sabe, nos nossos dias de hoje, nós observamos que às vezes nós estamos, em vez de estarmos subindo, nós estamos descendo. Sem aquele ânimo. Na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, de transmitir a sua palavra, de exercer o papel de servos do Senhor, independente aonde quer que seja. Quando nós achamos algo que nos barra, nós não enfrentamos as barreiras, nós achamos mais fácil recuar. Mas não olha, irmão, isso aqui nós temos que ter um pouco de prudência. Não é prudência, irmãos, é medo de transmitir a palavra, de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Quando o irmão expressou a respeito das pessoas lá fora, e perguntar para ser possivelmente igual você, por que continuar onde estou? Aí eu penso numa frase que eu tenho sempre em mente, que ela é a mesma, porém mudando só no final dela, no sentido do nosso português, em termos da exclamação e da interrogação. Você é um crente? Você é um crente. Com exclamação e interrogação. Você é um crente. Afirmação. Você é um crente? Então, é isso. Observe aqui no versículo 3, do capítulo 3 de 2 Coríntios, ele fala assim: vocês mostram ser uma carta de Jesus, colocada sobre os nossos cuidados, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas no coração de Deus. Sabe, às vezes nós não paramos para refletir o preço alto da cruz. O que significa realmente o golpe caminho para você? O que significa aquela cruz central na qual o Senhor Jesus Cristo morreu por mim? Os açoites. Quando nós aprofundamos nessa cruz, nós vamos viver diferente. Nós vamos ser diferentes. Estes homens aqui fizeram diferença, porque eles viram coisas extraordinárias que Deus fez no seu povo. Que Deus pode fazer comigo e com vocês. Outra coisa que nós podemos observar, que as pessoas nos escutam porque somos bem-sucedidos no passado, experientes. A credibilidade de Daniel veio dos anos de vidas corretas. Volta um pouco no capítulo 5, do versículo 10, do versículo até o versículo 5.
Nós vamos ver então aqui que pois nele se encontra um espírito, versículo 10. Nesse momento a rainha mãe, por causa do que dizia o rei a seus sonhadores, entrou na sala de banquete. E a rainha mãe disse: que o rei viva para sempre. Não se amedronte com os seus pensamentos, nem se empadecia em seu reino. Há um homem em que está o Espírito dos deuses sagrados. Nos dias de seu pai, encontrou-se nele luz, discernimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o rei Nabucodonosor, seu pai, fez dele chefe dos magos, exorcistas, astrólogos e adivinhador. Observa aqui o histórico da mãe desse homem. Olha, não fica preocupado da forma que você está. Vou passar para você aqui uma ficha de um homem que tem no seu reino. Lá no passado, tive uma experiência com ele. Pude ver quem era o Deus. Qual é a diferença que aconteceu na minha e na sua? Que a palavra do Senhor diz. E a partir do momento em que eu confesso como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou uma pessoa transformada, um novo homem, um novo ser. Qual é a experiência que as pessoas podem dizer da nossa transformação? Como as pessoas vão me escutar se eu não passo a experiência que eu tenho com Deus que eu sirvo? Como as pessoas vão ver as minhas experiências com Deus que eu sirvo se eu não tenho a intimidade, se eu não tenho a responsabilidade, o conhecimento do que é? Às vezes eu vivo, não é o Senhor, é aquele que está lá no céu. Ele mandou seu filho porque ele me amou, morreu na cruz para me salvar, eu levantei a mão, eu o aceito. E agora eu vou lá para o céu, quando ele vier, ou se eu morrer, eu vou lá para lá. E o meu pensamento é chegar lá no céu, agora eu vou estar de pé, de branco, ele lá em cima no monte, o tempo todo, daqui de baixo, ó Senhor, louvado seja o seu nome, Senhor, louvado seja o seu nome. Santo, santo é o Senhor, adorando ele somente dessa forma. Uma eternidade, você parou para pensar, do jeito que eu e você pensamos, ficar de pé e adorando o Senhor, parado. Existem coisas muito mais maiores do que isso, irmão. Mas o problema nosso, às vezes, que nós não paramos para pensar nisso, porque nós erramos demasiadamente as Escrituras por não conhecê-la. Não é só conhecer a palavra do Senhor, é conhecer o Deus que nós servimos. Como Ele vai agir. Como eu e você, nós vamos ter essas qualidades na nossa vida. As experiências, as transformações, as pessoas nos ouvindo. Podemos observar que as pessoas nos escutavam Daniel quando encarnamos a submissão. Sermos submissos. Isto que é a
humildade. Daniel serviu e submeteu as autoridades, a não ser no caso em que elas infringiram uma lei maior. Até onde podia ir, Daniel foi submisso ao rei e a toda a jurisdição daquele país. Até aqui eu vou com você. Estou na submissão. Agora não, porque vocês infligiram aqui algo que eu não vou fazer. Vamos lá para Daniel capítulo 6. Olha o versículo 6 do versículo 7. Então os homens disseram: nós não encontraremos nenhum motivo de reclamação contra Daniel, a menos que encontraremos algo contra ele em relação à lei do seu Deus. Observa aqui que aqueles homens fizeram uma varredura na vida daquele homem. Não tem nada para a gente falar desse homem. Está obedecendo a lei daqui do país todinho. Está vivendo integramente, está vivendo com caráter, está vivendo com responsabilidade, está vivendo com integridade. E agora o que nós podemos fazer? Aonde nós podemos ir para que esse homem caia? O que nós estamos vendo aqui, irmão, é algo que tem que estar inveja. Isso é coisa do mundo. Competição é coisa do mundo. Não cabe a nós dentro da comunidade. É pecado. Estamos muito além disso. Não tem como nós fazer. Então, ou seja, a única coisa que nós podemos encontrar é através do seu Deus. Versículo 7. Por isso os chefes e vice-reis disseram ao encontro do rei e lhe disseram: Rei Dario, vive para sempre. Todos os chefes do reino, bem como os prefeitos, os vice-reis, conselheiros e governadores, encontraram-se e chegaram ao encontro, ao acordo de que o rei deveria promulgar um decreto fazendo vigorar a seguinte lei: quem fizer um pedido a qualquer Deus ou homem durante os próximos 30 dias, com exceção da oração dirigida à vossa majestade, deverá ser lançado na cova dos leões. Você observa aqui que tinha um prazo. Quantos dias? 30 dias. Daniel ficou sabendo do decreto? O que ele poderia ter feito? Bom, para não dar confusão, meu irmão fala, 30 dias, eu vou ficar sem ir na minha janela. Não é assim que nós fazemos, minha irmã? Eu não vou, né? Eu sou um cristão, eu não vou. Vai lá, confusão. Coitado deles, eles não entendem, né? Eles não são servos do Senhor, não sabem como é que é isso. E eu também não vou ser aqui uma pedra de tropeço para que chegue a Cristo, né? Bom, e ao mesmo tempo também a gente pode observar, os outros para frente também. A questão da história moral da nossa cultura. Mostrar
que a credibilidade de Daniel, ela veio através dos anos da sua vida, que é a sua experiência. Você observa então que com isso vem essa humildade na sua vida. Nós podemos observar que ele, independente do que ia acontecer com a sua vida, ele não abriu mão. Esse às vezes de abrir, de nós fazermos a diferença. Vamos lá para Gálatas, no capítulo 6, e versículo 17. Gálatas 6, o versículo. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo o quê? As marcas. Mas o que Paulo estava falando que trazia no seu corpo? Tatuagem, né, meu irmão? 40 chibatadas menos uma, né? Umas marcas legal. Às vezes nós não queremos nem o chicote levanta, né, meu irmão? Traz as marcas de Cristo, independente do que está acontecendo. E ele demonstra isso com maior alegria, depois de tomar uma chicotada, vai para uma prisão e começa a louvar a Deus. Fazer a diferença. Humilde. Vocês entendem assim, mas eu não. O Deus que me fez a transformação, que eu conheci ele lá no caminho de Damasco, mudou, tirou as escamas dos meus olhos. Ele fez a diferença. E aquele homem canta, então agora o extraordinário acontece. Começa a dar uma tremida na terra. As coisas se abrem. Para quê? Para que haja salvação. Deus faz coisas tremendas, irmão. E tem que fazer na sua vida e na minha. Tem que abalar as estruturas. Precisamos fazer esse corpo, essa terra tremer mesmo. Para que as pessoas possam ver o agir de Deus. E que elas possam escutar o que Deus fala. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 39. Já estava calejado, né, meu irmão? Imagina. 5 vezes 39. 5 vezes 30. Quase 200 chibatadas. 195. Já parou para pensar? Aqueles ossos na ponta. E a questão, irmãos, que às vezes nós achamos que é assim, né? É assim. Você sabe por quê? Que é transversal? Para não me... Você respira. Para te sufocar. E quando eles expressam 40 menos umas, porque ele sabia que quando chegasse na 40, eles morriam. Quando não era para morrer, ele vai tomar 40 menos 1. Até o 39 ele aguenta. Marcas, humildade. Mesmo assim, aquele homem foi fiel.
aplicabilidade, a responsabilidade, a integridade, o conhecimento, nós observamos que as pessoas também nos escutam e escutavam Daniel pela sua competência. Por causa da sua competência, da necessidade que ele fazia como para as pessoas. Daniel fazia muitas coisas melhor do que qualquer outras pessoas. Vamos para o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3. Nos diz assim: e no reino foi passado a Dario medo, quando ele estava 62 anos de idade. Dario decidiu estabelecer sobre o reino 120 vice-reis para governarem sobre o seu reino, com 3 chefes acima dele. Havia considerado encarregado de todo o reino. Observa de novo aqui. Olha, o espírito extraordinário que estava em Daniel, ele sobressaiu. Competência. E sabe por quê? Ele tinha a habilidade e a convicção do que ele fazia. Sabe aquilo que você faz com habilidade? Você quer ver você fazer com habilidade? Chega perto de um homem e fala assim: você dirige? Ó, rapaz, aqui. Vem, Fabinho, a 200 por hora, né? Passa nas curvas, não é assim? Aquilo que você faz de melhor. Daniel sobressaiu pela sua competência no conhecimento do Deus que ele servia, pela a educação que ele teve. Ele trouxe a responsabilidade de transmitir com integridade quem era o Deus, o que ele fazia na vida das pessoas. Competência. Vamos para Filipenses no capítulo 2, o versículo 5. Todos sabem, sabemos que todas as coisas, né? Elas tendem em vós. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo. Vai. Embora sendo Deus, não considerou ser, não considerou que ser igual a Deus era igual a que era algo a que devia apagar-se. Volta antes, o versículo 4. Tende em vós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas ele fez o quê? Humilhou-se. Lá no finalzinho do versículo. Humilhou-se até a morte de cruz. Ele falou: Pai, aparta, mas se for da tua vontade. Não, eu tenho a competência de ir lá. Porque eu conheço o Senhor. Eu e o Senhor somos aquilo que o Senhor me deu para fazer. Aquilo que o Senhor te deu. Obrigado, gente. Aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu estou fazendo.
Mas é isso que nós precisamos também, irmão. Assumir essa forma, humilhar, e entregar até obediente, até a morte, como os discípulos fizeram. Negar a nós mesmos, matar a nós a cada dia a nossa carne. Viver com responsabilidade, com integridade e caráter. Isso faz com que nós temos a competência das pessoas nos ouvir. Volta lá no mesmo capítulo, 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Já estamos na última parte. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, executa o trabalho. Viva a vida transformada que o Espírito Santo que habita dentro de você o colocou. Exerça os frutos do Espírito. O amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Para que nós possamos viver aqui ainda os poucos tempos que nos resta, como uma igreja vivificada, uma igreja viva, uma igreja que parte para cima para mostrar às trevas que nós somos luz. A salvação do mundo está aqui. Porque fez uma diferença na minha vida e eu consigo transmitir isso para fora. E por último, nós vamos observar por que as pessoas escutavam Daniel. Por coragem. Por coragem. As pessoas escutavam Daniel pela sua convicção. Daniel não era fantoche de ninguém. E mostrou que morreria por causa da sua convicção. Olha a partir do versículo 11, do capítulo 6. Ao descobrir que o documento tinha sido assinado, Daniel foi para casa e as janelas do seu quarto, no andar superior, estava aberta em direção a Jerusalém. E ali ele se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava, agradecendo a Deus, como sempre fazera. Então, aqueles homens, dirigindo-se a Daniel o encontraram fazendo pedidos e súplicas diante do seu Deus. Em seguida foram lembrar ao rei o decreto o decreto que ele assinara. Sua Majestade não assinou uma lei com a proibição de se fazerem pedidos a qualquer deus ou homens em 30 dias, com exceção a Sua Majestade, e sob pena de ser uma pessoa lançada na cova dos leões? E o rei respondeu: sim, é verdade. Como queres a lei dos medos e persas e é irrevogável? E eles responderam ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não respeita a Sua Majestade nem o decreto assinado. Em vez disso, continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu esse relato, ficou muito aborrecido. Ele resolveu salvar Daniel e trabalhou até ao pôr do sol para encontrar uma forma de poupá-lo. No entanto, os homens dirigiram-se ao rei e lhe disseram: lembra-se, Majestade, de que a lei dos medos e dos persas preconiza de que nenhum decreto ou lei pode ser revogada depois de promulgada. Assim o rei ordenou a eles trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: seu Deus, a quem você sempre serviu, salvará você. Uma pedra foi levada para fechar
abertura do fosso e o rei a selou com a marca do seu anel e com as marcas dos anéis de seus senhores, para que nada concernentemente a caso de Daniel fosse alterado. Depois disso, o rei voltou para o palácio e ele passou a noite em jejum e recusou a ser entretido enquanto o sonho fugia dele. De manhã cedo, o rei levantou e foi à cova dos leões e se aproximou da cova em que Daniel estava, e o rei gritou com uma voz aflita a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus a quem tu sempre serve, foi capaz de salvar dos leões. Então Daniel respondeu ao rei que o rei vive para sempre. E por último aqui nós estamos observando a coragem para servir a esse Deus, para transmitir a sua palavra. Precisamos de coragem. Não seja negligente, mas tenha coragem. Amém. Meu Deus me livrou das covas do leão. Que nessa manhã nós possamos ter então essas qualidades: educabilidade, responsabilidade, integridade e conhecimento que o Senhor fez nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.